Olá, hoje no dia 9, veremos português nas páginas 50, 51, 52 e 53. Nós começamos com o tema infográfico, e aí temos aqui um texto para ser lido. Esse texto, ele mescla a linguagem verbal e a linguagem escrita e imagens, ok? Então, ela passa a informação para a gente de várias formas. A utilização, então, aqui está dizendo, eficiência do uso do espaço em transporte segundo o veículo. Como está muito pequeno aí, eu vou ler no meu livro, ok? A utilização do espaço urbano não costuma aparecer nas discussões relacionadas ao transporte, mesmo sendo questão fundamental no planejamento de uma cidade. Assim, como as pessoas têm clara consciência do tamanho e do valor do espaço ocupado para a sua casa, é importante que também considerem esses fatores ao pensar em meios de transporte que utilizam. Com essa consciência, os cidadãos terão mais capacidade de escolher como irão se locomover de forma ágil e eficiente, e mais razões para escolher o transporte sustentável. Então, nós observamos aqui nesse infográfico que tem as pessoas aqui, olha, a eficiência do uso do espaço em transporte segundo o veículo. Nós temos pessoas andando, pessoas de bicicleta, temos veículos, quantidade de pessoas por veículo, tá? Operação deficiente, 115 passageiros. Operação ideal, 100%, 45 passageiros no ônibus. E no carro, a situação habitual é de 30%, de 1 a 3 pessoas, sendo que a situação não habitual seria de 5 pessoas no carro. Depois nós passamos aqui para o ônibus, né, onde a prova já falou, e depois tem aqui o outro tipo de transporte, que é um ônibus bem mais, aquele ônibus que é vinculado, né, ele é grudado em outro ônibus, o sanfonado. O ideal é de ter 100% dos passageiros ocupando, seriam 160 passageiros, mas a operação deficiente, que é o que acontece, é de 33%, somente 53 passageiros. E aqui está dizendo da parte de metragem quadrada, tá? Por pessoa, tá certo? Se fosse na situação habitual e na situação deficiente, tá bom? E no fim tem aqui no fim tem quem foram os responsáveis pela campanha. Então, qual é o título desse infográfico? Eficiência do uso de espaço em transporte segundo o veículo. Tá certo? Depois, o que esse título informa, pessoal? Ele informa a utilização do espaço urbano mediante aos meios de transporte. Qual é o objetivo deste infográfico? O objetivo do infográfico, no caso deste infográfico, é conscientizar o leitor, né, sobre o uso do transporte que ele pode escolher, né, e a eficácia dele. Qual é a importância de se indicar a velocidade média de cada meio de transporte? Porque aí, pessoal, também o leitor pode fazer a comparação, né, dos meios de transporte que ele usa, quais são mais rápidos, quais são mais lentos, o que indica os círculos ao redor das pessoas no infográfico. Indica o espaço ocupado por uma pessoa utilizada em determinado meio de transporte, tá? Vocês podem observar que de um meio de transporte para o outro, muda-se um número, tá? Informado.
O que se conclui com a informação revelada por esses círculos? Se conclui que se a pessoa decidir usar o carro por ser mais rápido, ela estava priorizando o seu conforto, enquanto os impactos ambientais são mais agressivos, né? Na 8, de acordo com o infográfico, qual é a opção de transporte mais eficiente? O meio de transporte mais eficiente é o biarticulado, né? Que é aquele ônibus sanfonado, porque tem a capacidade de levar mais pessoas para o mesmo lugar, tá bom? Na sua opinião, pessoal, é importante que as pessoas mudem seus hábitos no que se refere ao uso dos meios de transporte? Isso aí é pessoal, ok? Mas eu, na minha opinião, acho sim importante, porque isso pode reverter positivamente ao meio ambiente, tá bom? O que a gente aprendeu com esse infográfico? Que dependendo dos meios de transporte, nós podemos utilizar mais espaço, menos espaço, a velocidade que cada um deles nos proporcionar utilizá-lo, tá bom? Então, são essas as questões. Na 11, leia o trecho de uma cartilha que apresenta um infográfico. Então, lá, quem é o pedestre? Como está pequeno, eu vou ler no meu livro, ok? Pedestre é toda pessoa que utiliza o caminhar como meio de deslocamento. Todos os pedestres podem utilizar em seus deslocamentos, durante algum tempo ou até mesmo de forma permanente, equipamentos auxiliares, como bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas, o que atribui a essas caminhadas características próprias. Atualmente, alguns equipamentos elétricos estão sendo usados para auxiliar o pedestre, aumentando a velocidade dos deslocamentos. Esses equipamentos ainda não são considerados veículos, não havendo legislação, ou seja, regras, leis específicas sobre a sua condução. É o caso dos segways, skates, patins, patinetes motorizados ou não. Então, nós temos aqui, depois, logo abaixo, vários pedestres, né, utilizando os diferentes meios para se locomover, tá bom? Tem os que estão a pé, outros com skate, outros com bengala, cadeira de rodas, tá bom? Aí, aqui ao lado, está escrito assim, por que andar a pé? Com o objetivo de conhecer melhor os motivos e as características mais específicas dos deslocamentos a pé de homens e mulheres na cidade de São Paulo, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, elaborou em 2015 uma pesquisa andar a pé, uma vez que há anos esse modo aparece ele aparece há vários anos nas pesquisas. Origem e destino do metrô, como responsável por 1/3 dos deslocamentos dos moradores da cidade. Então, aqui temos outras ilustrações que aí já nos trazem dados em porcentagem. Aqui, por causa da saúde, 13,3% de homens e 11,7% das mulheres. Para ter conforto e atividade mental, 4,4% dos homens e 13,3% das mulheres. Para economizar financeiramente, 15,6% dos homens e 5% das mulheres. Para tornar o trajeto, porque o trajeto é curto, 8,9% dos homens e 16,7% das mulheres. Por falta de outro transporte, que não tem acesso a esse transporte no trajeto que a pessoa utiliza, 2,2% em homens e 3,3% em mulheres. E para economizar o tempo,
55,6% dos homens e 50% das mulheres. Então, nós tivemos informações sobre o tema, tivemos ilustrações, tivemos dados matemáticos, tá bom? Tudo isso compôs esse infográfico. Depois aqui temos qual é a relação entre a primeira imagem e o subtítulo, quem é o pedestre. Qual é a relação entre a primeira imagem? Olha lá, é porque, pessoal, está dizendo aqui qual é a relação pela primeira imagem e o título, tá certo? Vocês, o subtítulo é esse aqui, por que andar a pé? Então, nós temos aqui a relação entre esse e esse. Quem é o pedestre? Está explicando sobre quais são as características do pedestre. E aqui os motivos que fazem as pessoas a optar por este meio de transporte, tá? O andar a pé. Aí, pessoal, nós temos aqui acabamos aqui, só acabamos. Então, é isso, tá? São essas as páginas, nós estamos aprendendo a compreender os infográficos, tá certo? Então, são essas as páginas propostas para geografia, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? E até a próxima aula.